biodiversidade na Terra. E o resultado? Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. O que está ocorrendo é uma destruição de espécies animais e vegetais sem precedentes. Nas próximas décadas, mamíferos, aves, insetos, plantas vão desaparecer da Terra. As causas? A destruição do ambiente onde eles vivem, a poluição, a exploração de fontes naturais e as mudanças climáticas. O estudo aponta que cerca de 3/4 da área terrestre do planeta já foram alterados pelo homem. Das savanas africanas até as florestas tropicais da América do Sul, as variedades de vida animal e vegetal caíram pelo menos 20% só nos últimos 100 anos. O antropólogo brasileiro Eduardo Brondizio, um dos coordenadores do relatório da ONU, explica como a redução da biodiversidade afeta diretamente o ser humano. Nós não podemos dissociar o problema da biodiversidade das questões sociais que nós enfrentamos, né, da desigualdade que nós temos em relação ao acesso à qualidade de vida, acesso ao ambiente limpo, exposição à poluição, das nossas escolhas econômicas. Estamos todos interligados. A questão climática faz isso mais evidente. Um lugar do planeta onde os efeitos das mudanças climáticas já são muito claros é a Antártica. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Zero estivemos lá e vimos de perto. O continente gelado está derretendo mais rapidamente do que se esperava. Um mundo de gelo. 60% da água doce do planeta está aqui. É um manto de até 5.000 metros de espessura sobre um continente inteiro, 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Mas esse gelo acumulado por milhões de anos sempre estará aqui? Estamos na Ilha Rei Jorge, onde fica a Estação Antártica Brasileira. Quem vem aqui todos os anos testemunha o ritmo em que esse pedaço do planeta está encolhendo. Ao longo dos anos, a gente percebe e mede. Isso tem recuado em direção ao centro da ilha, uma média de 10 metros por ano. É muita coisa. Me impressiona. Impressiona mesmo. Imensas fendas mostram que o processo de derretimento na geleira Ecology continua, implacável. E além de recuar em direção ao centro da ilha, diminui o volume, ela está mais baixa. Desde o alto da montanha até aqui, ela encolheu. Na virada do ano 2000, esse ponto aqui onde eu estou ainda era coberto com uma camada de 40 metros de gelo. Só que essa geleira está retrocedendo uma média de 10 metros por ano. E o que acontece aqui, na geleira Ecology, se repete em milhares de geleiras em todo o continente antártico. É normal que parte das geleiras derreta no verão, mas era normal elas voltarem a crescer no inverno. Não crescem mais. A Península Antártica é um dos lugares com maior aquecimento no planeta. Essa praia bonita aqui tem um nome bem familiar para nós, é Copacabana. E os frequentadores dessa praia no verão antártico são 40.000 pinguins que vêm aqui para se reproduzir. É uma das pinguineiras mais estudadas da região. É acompanhada há mais de 50 anos. Pinguins gentoo, uma das poucas espécies que estão se dando bem com o aquecimento. Capazes de se adaptar rápido, tiveram um boom populacional. A praia está cheia de filhotes, ainda trocando a penugem antes de poder ir para o mar. Há 4 vezes mais gentus da península hoje
do que há 30 anos. Outros não têm a mesma sorte. A população dos pinguins de Barbicha caiu pela metade. E dos pinguins de Adélia, só restou 1/4 do que já foi. Muitas ninhadas se perdem por causa de verões mais quentes, que também derretem as geleiras. Esta chegava ao mar. Agora, caminho por terra que passou milhares de anos coberta por gelo. O que começa gota a gota, cachoeiras na base e tudo estraçalhado lá em cima. Este gelo está com os dias contados. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que o derretimento da Antártica se concentrava nessa região, que é a mais ao norte e, portanto, mais quente, a Península Antártica. Só que agora eles comprovaram que o derretimento atinge todo o continente e já está num ritmo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos. Entre 1970 e 1989, a Antártica perdeu, em média, 40 bilhões de toneladas de gelo por ano. Em 2009, esse número passou para 252 bilhões de toneladas. Só a água perdida na duração desta reportagem daria para abastecer a Grande São Paulo por um dia inteiro. Como os cientistas sabem disso? Medindo ano a ano, por radar e laser, tanto a espessura do gelo quanto o movimento que ele faz em direção ao mar. O manto de gelo vem até a água e continua formando as plataformas apoiadas no fundo do mar. Elas podem avançar centenas de quilômetros. Em seguida vem o gelo marinho, que se forma no inverno e derrete no verão. Essas plataformas servem como barragens para segurar o imenso peso do gelo sobre o continente. Quando uma plataforma se rompe, a geleira avança mais rápido e forma icebergs. Imensos blocos de gelo. Ilhas flutuantes levadas pelas correntes. Algumas com dezenas de quilômetros de comprimento. Como as que têm se soltado das geleiras de Thwaites e da Ilha Pine. Juntas, elas têm uma área do tamanho de São Paulo, Rio e Espírito Santo. O que acontecerá se esse ritmo de perda da plataforma continuar? Nós temos um caso que chamaríamos de um caso catastrófico, que poderia levar a um aumento do nível do mar em até 500 anos, em cerca de 6 metros. O nível do mar já foi 6 metros mais alto há 120 mil anos, quando a Terra estava apenas 2 graus mais quente do que hoje. Estamos longe disso, mas ainda corremos riscos. O mar já está subindo cerca de 3 milímetros por ano, né? E esse aumento, pelos cenários, deve chegar a meio centímetro e logo a 1 centímetro por ano nos próximos 20, 30 anos. No Brasil, 50 milhões de pessoas vivem perto da costa. Milhares já sentem as consequências do clima extremo com o mar mais alto. No futuro, serão milhões. Ou seja, um aumento no nível do mar entre 25 centímetros, que vai ser o mínimo, até 1,20 m, que seria o máximo. Isso até quando? Até 2100. Parece muito tempo, mas os brasileiros que nasceram neste século ainda estariam aqui para ver. O elevador Lacerda de Salvador se tornaria um mirante, ligando a Cidade Alta às ruínas da Cidade Baixa. Em Florianópolis, o mar avançaria sobre um dos endereços mais caros do Brasil, a Avenida Beira-Mar Norte. E o Rio de Janeiro, com seu litoral cheio de curvas, sofreria ainda mais. Infraestrutura e cartões postais desapareceriam sob as águas. Mas esse futuro é inevitável? O professor Jefferson Simões e sua equipe buscam essas respostas no coração da Antártica.
No laboratório Criosfera, a 2.000 metros de altitude, eles fazem perfurações para retirar os chamados testemunhos de gelo. Quanto mais fundo se vai, mais se volta no tempo. Em camadas, neve sobre neve, há informações sobre o clima de centenas de milhares de anos. Essas bolhas muito pequenas, aprisionadas no gelo, são amostras da atmosfera de tempos passados. As análises do gelo e do ar mostram que o aquecimento que está acontecendo hoje é provocado pela ação humana. A concentração de gás carbônico na atmosfera, que ficou estável durante centenas de milhares de anos, aumentou muito desde a Revolução Industrial, quando começamos a queimar carvão e petróleo para produzir energia. Como é que a gente sabe que esse aquecimento é provocado por nós? Simplesmente por eliminação. A comunidade científica já testou e sabe que não é a variação na radiação solar, não é variação no número e nas forças das erupções vulcânicas. Nós podemos determinar qual CO2 é de origem industrial, ou pela queima de hidrocarbonetos, e qual que é de variações naturais no meio ambiente. E isso está claro. E as consequências de uma Antártica mais quente já são sentidas e medidas no Brasil. Porto Alegre, janeiro de 2016. Poucos minutos de tempestade, 6.000 árvores derrubadas, 40 milhões de reais em prejuízos. O professor Francisco Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recolheu amostras da chuva intensa que caiu. Foi uma grande surpresa. Toda a umidade veio de Mar de Weddell, ao sul do Oceano Atlântico. Ele é bem mais frio do que a região de onde geralmente saem as frentes frias que chegam ao Brasil. A circulação atmosférica alterada pelo aquecimento global mudou a preferência do ar frio, agora mais frio de Weddell, que acessa o sul do Brasil. Esse ar mais frio encontra o ar do continente, que está mais aquecido. E quanto maior o contraste de temperatura entre as massas de ar, mais intensa a tempestade. Nós visualizamos que os eventos severos estão e ficarão mais frequentes e intensos no sul do Brasil. Por isso, nós observamos ondas de frio ou alguns eventos de neve no sul do Brasil muito extremos, num cenário em que o planeta está mais quente. E o cidadão comum faz sempre aquela pergunta, mas e o aquecimento global? É exatamente isso que está acontecendo. Um lugar que convive com o frio e o calor há 10.000 anos. Um anel de terra no meio do oceano. Estamos entrando num vulcão quase todo submerso. A ilha se chama Decepção, mas pelo outro sentido da palavra em inglês. Ela ilude, engana. Do chão brota água quente. Uau! Nossa, como é quente! Ui! Gente, dá para passar café com essa água. Faz 7 graus negativos. E as praias estão fumegando. Nuvens de vapor sobem e se desfazem no ar gelado. Essa baía é, na verdade, um grande lago ligado ao mar que preencheu a cratera desse imenso vulcão, que ainda é o mais ativo dessa parte da Antártica. E essa briga de forças da natureza, do calor que vem do centro da Terra com o frio antártico, que faz com que a gente tenha na mesma paisagem os 3 estados da água, líquido, gasoso e o sólido. O tempo vira rápido e provoca um contraste fascinante, a neve caindo sobre o vapor. No século XIX, havia aqui uma estação baleeira. Hoje, suas ruínas são atração turística.
contam a história da gordura da baleia, uma energia que foi abandonada na Revolução Industrial. E é uma constante lembrança de que está na hora de mudar de novo. Energias limpas para garantir um mundo mais seguro para a humanidade.